semana não gravei o vídeo, sempre coloco com antecedência, mas estou em Poços de Caldas, estou longe da minha cidade, da minha terra, fazendo um trabalho de consultoria no período de minhas férias na empresa, e não deixei gravado o vídeo dessa semana da lição, a lição 4, que tem um tema lidando de forma correta com o dinheiro. Então, mesmo que seja tardio, eu quero deixar registrado esse vídeo para você com um comentário rápido. Farei um comentário bem rápido dessa lição, diferente das demais, para não deixar em branco, vamos dizer assim, essa lição, e deixar um comentário dos pontos principais da lição, para que você possa, ainda se houver tempo, estudar, ou se você já tiver estudado, para você relembrar alguns assuntos, ou distribuir também, compartilhar na sua rede social. Então, a lição lidando de forma correta com o dinheiro. Então, nessa lição nós vamos ver que o amor ao dinheiro é algo muito antigo. Já ao longo da história nós vemos que esse amor ao dinheiro trouxe muitas consequências negativas para a sociedade, para as pessoas. E nessa lição nós vamos ver por que, alguns exemplos de qual é a causa, o que leva as pessoas, por que o amor ao dinheiro causa então destruição e mal para as pessoas. A bênção de Deus na vida da pessoa é que é a verdadeira riqueza. Então nós vamos entender que ser rico não é problema, mas desde que a pessoa saiba ser rico, saiba possuir bem, utilizando da melhor maneira possível. Nessa lição nós vamos ver algumas recomendações de como utilizar bem o dinheiro e ser abençoado por Deus por isso. O primeiro tópico da lição fala sobre cuidados que devemos de ter com a fiança e também com os empréstimos. O livro de Provérbios fala especificamente sobre esse assunto, do fiador. O que é o fiador? O fiador é aquele que assina, que avaliza uma outra pessoa, garantindo de que se a pessoa não pagar a sua dívida, ele vai pagar. Então o livro de Provérbios, ele recomenda que não sejamos fiador. Se caso você chegar à conclusão que realmente precisa ser fiador, então você tem que ter a consciência de que você tem que ter condições de assumir a dívida que a pessoa que você está avaliando, que você está sendo fiador, tem condições de pagar. Porque se a pessoa não puder pagar a dívida, você deverá pagar essa dívida. Então, para você ser fiador, você deve ter condições de assumir a dívida da qual você está sendo fiador. E algo que eu chamo a atenção, que deve ser ao mesmo tempo um cuidado especial, é um acordo entre o casal. Se você é casado, se você é casada, você deve ter um acordo com o seu cônjuge. Esse é um fator importante também. Se chegar à conclusão de que poderá ou deverá há necessidade de ser fiador, então que haja um consenso entre o casal. Muitos casais são prejudicados, muitas vezes, por situações como essa. Pessoas que falta prudência, avaliza para alguém, não conversa com o seu cônjuge, tem problemas depois, na conclusão do negócio, tem que assumir a dívida e traz um problema sério para a família, porque a família é prejudicada. Então, se caso resolver ser fiador, deve haver um consenso com a família. Com relação ao empréstimo, que é o segundo item, então a pessoa deve analisar com cuidado. A Bíblia fala que as pessoas que acabam emprestando ou dando empréstimo ou pegando emprestado, são pessoas que sabem que podem correr o risco, mesmo que seja um irmão, alguém próximo, de não receber esse dinheiro. Quem que não passou por uma situação como essa? Da mesma forma, também deve haver o consenso do cônjuge quando isso acontecer, tanto para pegar como emprestar para alguém. E aquele que pega, toma emprestado, sabe que a responsabilidade é de pagar aquilo que tomou emprestado ou devolver aquilo que tomou emprestado de um irmão, de uma pessoa do banco ou qualquer coisa. Mas a pessoa deve ter cuidado, verificando as suas condições de pagamento. Tem pessoas que também utilizam o cheque especial e o cartão de crédito. São coisas perigosas, são úteis dependendo da situação, de emergências, mas não deve ser utilizado, porque os juros do cartão de crédito, por exemplo, é muito alto, muito acima do próprio juros normais de empréstimo, e muita gente tem se endividado, tem entrado em situações muito críticas devido à utilização do cartão de crédito. Então, se você não sabe usar o cartão de crédito, não use, não tenha cartão de crédito. Pague à vista. Se você não puder comprar, não compre, mas espere
para comprar quando você tiver condições de comprar. Se você não fez isso durante a sua vida, está endividado, tem uma situação de crítica, então eu aconselho que você procure um profissional. Tem pessoas que estão habilitadas profissionalmente para fazer essa negociação da sua dívida, que ela pode ser renegociada com os agentes de crédito. Aplicação prática. Se não puder pagar a dívida de quem vai ser fiador, não seja fiador. Esse é o conselho que eu deixo para você. Você que é casado, que é casada, ao receber um pedido para ser fiador ou emprestar dinheiro, primeiro acorde com seu cônjuge. Depois, então, tome essa decisão em conjunto, mas não faça isso sem a anuência do seu cônjuge, do seu esposo ou da sua esposa. Tópico 2, cuidado com o lucro fácil. O primeiro item fala sobre evitando a usura. Nós vemos que esse texto da usura é um texto que está presente no Antigo Testamento, nós vemos que está presente em vários textos do Pentateuco, está presente no livro de Neemias, por exemplo, quando o próprio Neemias reconhece a sua falha de ter usado de empréstimo altos juros, prejudicando os menos favorecidos. Nós vemos ao longo de toda a Bíblia essa preocupação, esse aconselhamento para que as pessoas não usem de usura. O que é usura? É você emprestar dinheiro e cobrar um juro acima do que é permitido ou do que é usual no comércio. Então, se você tem algo para ajudar a emprestar para alguém, não faça isso tirando proveito da situação da pessoa que está precisando. Nós vemos aí quantas vezes no programa de televisão, nós vemos jornais, pessoas que por estar numa situação difícil procuram um agiota, que é o chamado, a pessoa que usa de usura, cobra um juro mais alto e acaba se endividando e entrando numa bola de neve. Então, uma preocupação muito grande com relação a isso. E você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, não use de usura, não seja um agiota cobrando juro alto. Já tive pessoas que reclamaram de pessoas da igreja, de obreiros da igreja, porque havia emprestado dinheiro e não havia recebido. Mas pessoas que estavam na realidade cobrando, usando de usura, cobrando um juro muito alto da pessoa, tirando da poupança e acabou perdendo. Então, muitas pessoas, por ganância, acabam perdendo o seu dinheiro também. Então, não faça isso, não use de usura. Se a pessoa não tem condições, se você puder ajudar, ajude, mas não explore aquele que já está numa situação difícil. A própria legislação secular, a legislação brasileira, já prescreve a respeito da usura, tendo como crime aquilo que você cobra acima do juro normal permitido por lei e que são efetuadas a particulares. Então nós vemos que a própria lei secular trata desse assunto e recrimina essa atitude, essa ação, muito mais a palavra de Deus. Outro assunto que trata a lição é a respeito do suborno. Suborno é quando a pessoa recebe um dinheiro ou um bem, alguma coisa de valor, para favorecer alguém. Da mesma forma, a pessoa que paga o suborno é aquele que despende valor, de algo de valor, para receber benefício. Nós vemos que, muitas vezes, nos programas televisivos, jornais, autoridades que muitas vezes fazem uso da sua posição, recebendo bens para favorecer alguém. E geralmente está relacionado com a injustiça. Isso é tratado em quase todos os livros proféticos. Deus condenando os atos de injustiça, como próprios juízes que eram subornados pelos poderosos para favorecer os poderosos em detrimento do sofrimento do mais necessitado, do oprimido. Então nós vemos que Deus condena essa atitude. Então você, como servo de Deus, como uma serva de Deus, não pode em hipótese alguma subornar e nem aceitar suborno, mas mantenha a sua fidelidade a Deus. Aplicação prática. Não tire vantagem das demais pessoas com o dinheiro que Deus lhe deu. Não suborne, nem aceite suborno, pois o suborno está a serviço da injustiça e não da justiça. O tópico 3, o uso correto do dinheiro. Primeiro item, promovendo bens espirituais. Então nós vemos que o primeiro uso correto do dinheiro é focado na utilização de bens espirituais, ou seja, usar o dinheiro para a promoção de algo espiritual. Provérbios 23 e 23, que é o texto áureo, diz assim: compra a verdade e não a venda. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Aplicar o seu dinheiro em prol da justiça, em prol da verdade,
É essa que deve ser a sua aplicação. Assim você estará promovendo bens espirituais. Então a palavra justiça. Então a palavra justiça e a palavra injustiça é uma palavra-chave para essa lição. Porque quando você utiliza o dinheiro para o bem, para o reino de Deus, para os bens espirituais, é quando você promove, usa o seu dinheiro que você tem para promover a justiça e não a injustiça. Provérbios 28:6 diz: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Então nós vemos que a palavra de Deus em Provérbios nos diz que é melhor ser pobre do que ser rico e ser uma pessoa perversa, uma pessoa que abusa das demais pessoas e não usa o dinheiro de uma forma produtiva. E aqui nos fala sobre promover o social. Então aquele que tem, que ele ajude aqueles que não têm também. O que adianta você galgar, conseguir bens materiais, ter uma boa posição financeira, se você não for usar para o benefício das demais pessoas também? Se o dinheiro é suficiente para as suas necessidades, para o bem da sua família, por que não ajudar aquele que tem? Quem tem deve ajudar aquele que não tem, promovendo o social. O dinheiro bem aplicado é utilizado para bens espirituais e também para o bem social, para o bem, ou seja, do próximo e da justiça de Deus. Aplicação prática. Use o dinheiro para ganhar também bens espirituais. Seja você um instrumento da justiça. Ajude o necessitado com o dinheiro que Deus deu a você. O quarto tópico é buscando o equilíbrio financeiro. E o primeiro item a ser estudado é buscando a suficiência. Em Provérbios 30, do verso 8 ao verso 9, nós vemos o sábio Agur dizendo a Deus, pedindo a Deus o equilíbrio financeiro. Ele diz: não quero ser rico, mas também não quero ser pobre, pedindo a Deus uma vida equilibrada, ou seja, o que é suficiente. Tem muitas pessoas que querem muito mais além daquilo que é necessário, e aí leva as pessoas para a avareza, muitas vezes a usufruir ou ganhar o bem em detrimento do sofrimento, da opressão das demais pessoas. Aí que vem a grande dificuldade, o amor ao dinheiro. Então, se você não tem condições de ter uma vida farta e mesmo assim ser servo de Deus e ajudar o próximo, então é melhor que você não seja rico, não ser pobre para não passar necessidade e viver em opressão, mas o necessário. O apóstolo Paulo fala sobre isso também em Filipenses 4, onde nós vemos aquele verso que já citei várias vezes nas minhas lições, que é muito mal interpretado, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Ao olharmos o contexto do verso 12 ao verso 19, iremos verificar que na realidade Paulo está dizendo que ele soube ter fartura, como também ter necessidade em tudo. Ele tudo podia naquele que o fortalecia, ou seja, podia ter abastança, como também passar necessidade, mas em tudo ele louvava a Deus, independente da situação, independente de ter sobrando ou de faltar. Ele louvava a Deus. Era alguém que sabia tanto ser rico como ser pobre. Tudo posso naquele que me fortalece, e continuarei sendo servo do Senhor, servindo a esse Deus, porque isso está acima de todas as coisas no sentido material. O item 2 da lição fala em buscando o que é virtuoso. O livro de Provérbios tem vários textos que fica aí no arquivo de slide para você consultar, que nos fala que é mais proveitoso buscar a sabedoria do que a riqueza. O que adianta a pessoa ser rica, a pessoa possuir grandes bens e não ter sabedoria para saber utilizar para o bem? Então, buscar o que é virtuoso é você buscar a sabedoria, porque você sendo rico ou sendo pobre, tendo posse ou não tendo posse, você com sabedoria vai utilizar o que você tem, ou bastante ou pouco, mas em benefício do reino bem, em benefício do reino de Deus, em benefício do próximo, em benefício da sua família, em seu benefício, em benefício das demais pessoas também. Então, buscar o que é virtuoso é você buscar sabedoria para saber utilizar aquilo que Deus coloca na sua mão. Nós vivemos hoje num mundo consumista, onde o ter, muitas vezes, é tido como mais importante do que o ser. Mas nós vemos que pela palavra de Deus, nós temos que priorizar o ser. Então, tomarmos cuidado para não ser envolvido por essa onda de avalanche, esse marketing consumista que nós vemos tanto nos programas televisivos, nós vemos nos jornais, a mídia como um todo, e está
presente no nosso dia a dia. Tomarmos cuidado para não queremos ter e esquecer que nós somos um ser humano, que as demais pessoas também são seres humanos, que precisam de amor, são seres humanos que precisam de uma palavra amiga, precisam de um companheirismo, de uma afeição. Isso é mais importante do que possuir bens, do que ser uma pessoa, do que ter. Então, o ser humano é algo mais importante, a pessoa é mais importante. O que é virtuoso, então, é buscar sabedoria para saber viver no mundo consumista, sem valorizar mais o ter do que o ser, mas valorizar o ser humano. Aplicação prática. Se você não sabe ter riqueza, é melhor não ter, mas ser fiel a Deus. Busque a suficiência. Se Deus lhe der mais, use em benefício do próximo e para o bem do reino de Deus. Busque a sabedoria, ela é melhor do que a riqueza. Fica aí esses conselhos para você. Busque a sabedoria de Deus, busque a suficiência, aquilo que é suficiente. Se Deus der mais, então ajude as pessoas que precisam, que necessitam e que não têm o que você tem. Considerações finais. Nesta lição nós aprendemos que o dinheiro é uma necessidade, mas se mal usado, pode se tornar uma maldição na vida da pessoa. O dinheiro, na realidade, é um bem precioso, se for bem utilizado. Mas se for mal utilizado, pode se tornar uma maldição na sua vida. Então aplique bem o dinheiro, o bem que Deus deu a você. A posse do dinheiro não deve ser usada para tirar vantagem de quem não tem. Tem muitas pessoas que Deus deu a ele muita posse, posição, poder, dinheiro, e ela usa para oprimir as demais pessoas, para se favorecer daquele que menos tem, mesmo na igreja. Então você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, não tire proveito das pessoas que não têm necessidade a partir daquilo que você tem, mas faça o bem para que você seja abençoada por Deus, abençoado por Deus. É melhor buscar a sabedoria, ter comunhão com Deus, do que buscar a riqueza com insensatez. Nós vimos nesta lição que nós devemos buscar a sabedoria que nos ajuda a saber viver tanto em abundância, como também a ter falta de alguma coisa, mas em tudo, acima de tudo, que o nome de Deus seja glorificado e que venhamos a manter a nossa comunhão com Deus, porque isso é o que nós temos de mais valioso. Eu peço que você divulgue esse vídeo rápido, em síntese, e até fica melhor para você ter uma visão da lição, divulgar com a sua rede social, na sua igreja, mesmo que já tenha tratado na sua igreja, para relembrar esses pontos principais. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na sua vida hoje e sempre. Que Deus continue abençoando você e nos encontramos na próxima lição. Muito obrigado pela sua atenção.